Uma super quarta não é uma quarta normal. É justamente por isso que nós trouxemos nosso vídeo semanal, que é de toda quinta para quarta-feira nessa semana. Uhul! Então, você deve ter ouvido falar sobre a super quarta, mas eu explicarei do meu jeitinho por que essa quarta é chamada, então, de super quarta. Solta a vinheta, estagiário. Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda semana por aqui. Essa semana não é na quinta, mas sim na quarta, porque hoje foi dia de super quarta. E o que é essa super quarta? Pois bem, vamos por partes, mas antes disso, deixa o joinha, deixa um legal nesse vídeo aqui, porque assim eu fico sabendo que você tem gostado do meu conteúdo que eu tenho liberado todas as semanas por aqui. Olha só, a super quarta nada mais é do que a coincidência quando, numa mesma quarta-feira, nós temos a decisão de taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Portanto, o Copom, que se reúne 8 vezes por ano, questão de prova aqui, e o Fed, que é o Copom dos Estados Unidos, que é o FONC, né? Ele se reúne também para definir a sua taxa de juros. Quando esses dois caras coincidem de ser na mesma semana, como é nessa semana aqui, a gente chama isso, portanto, de super quarta. É mesmo, é? Deixa eu te explicar então por que essa semana ou essa decisão é tão importante, porque vamos por partes. Primeiro para os Estados Unidos. A taxa básica de juros dos Estados Unidos, a taxa de juros americana, ela é a base para a formação de taxa de juros de todas as outras taxas do restante do mundo. Sério, Lucas? Sim, olha só o que acontece. Por exemplo, aqui no Brasil, quando os investidores olham a taxa Selic, que era 10,5, por exemplo, ele olha e fala assim: caramba, vocês estão pagando 10,5, Brasil? Sim, 10,5. Por que eu tenho que pagar 10,5? Porque eu tenho que pagar Estados Unidos mais alguma coisa, que chama prêmio de risco. Prêmio por correr o risco de investir no Brasil. Se considera, portanto, a taxa de juros norte-americana, que se chama de risk-free no mundo, né? Taxa livre de risco, risk-free. Ou seja, se os Estados Unidos paga 5% ao ano, e o Brasil tem que pagar 5% mais alguma coisa. Porque os Estados Unidos é considerado o risk-free no mundo, como eu expliquei ali antes. Por isso que uma decisão de taxa de juros dos Estados Unidos impacta tanto a nossa taxa de juros aqui também. Porque pensa comigo o seguinte, olha só, quando os Estados Unidos sobe a sua taxa de juros, que estava, aliás, na máxima desde os anos 2000, caramba, sério, Lucas? Sim, estava nessa máxima, logicamente eu tenho que pagar essa máxima mais alguma coisa, afetando toda a minha economia, portanto. E nessa super quarta aconteceu um evento muito diferente, que não é nada comum, a primeira vez que acontece isso, por exemplo, né? Que é o seguinte: os Estados Unidos baixou a sua taxa de juros, porque, como eu falei ali antes, estava na máxima fazia muitos anos, e Brasil, ao contrário, subiu a sua taxa de juros. Caramba, Lucas, como que isso aconteceu? Deixa eu explicar isso no detalhe. Vamos por partes aqui. Primeiro, porque os Estados Unidos finalmente começa o seu ciclo de redução na taxa de juros. Aliás, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que é o FONC, tem mais duas reuniões, nos dias 6 e 7 de novembro e lá pela metade de dezembro, 17 de dezembro, se eu não me engano. Então tem essas duas reuniões ainda, e esse ciclo que se iniciou hoje de redução vai ser mantido até o final do ano. Teremos novas reduções da taxa de juros norte-americana. E por que isso começou a acontecer? Porque a gente tinha, como eu falei ali antes, a taxa de juros norte-americana na máxima histórica, por mais que pareça que 5 a 5,25, que é uma banda, né, não seja tão alto, 5,25 a 5,5, melhor dizendo, não seja tão alto, é altíssimo para o nível, para o padrão dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, e ele começa então um ciclo para conseguir dar uma afrouxada e reduzir a sua taxa de juros. E isso vai acontecer, conforme eu falei, também nas próximas duas reuniões. Já aqui no Brasil, por que mesmo? Lucas, você acabou de explicar. Se a taxa básica do mundo é os Estados Unidos e ele baixou, minha referência baixou, por que eu, Brasil, não baixei também? Aí é uma outra questão sobre um cenário inflacionário que está acontecendo no Brasil. O Banco Central está olhando para uma projeção de médio e longo prazo de uma inflação bem preocupante. A gente tem um 4,20 mais ou menos nos últimos 12 meses, mas a inflação de médio e longo prazo é preocupante. Então, o Banco Central, que tem essa reunião de hoje, teve, melhor dizendo, essa reunião de hoje na super quarta, tem mais duas em início de novembro, depois metade de dezembro, terá também o ciclo ao contrário. Assim como os Estados Unidos tem um ciclo de redução nas 3 reuniões, nessa de hoje mais duas, o Banco Central tem um ciclo de alta na sua taxa de juros nas suas próximas duas reuniões. Sim, vai ter mais duas altas. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento.
A Selic deve fechar o ano em 11,25, 11,5. Os mais otimistas falam em 11, mas 11,25 é o mais central de projeções para a taxa Selic. Ou seja, teremos sim mais aumentos nas próximas reuniões. Caramba, Lucas, sério? Sim. Por quê? Porque, de novo, o governo precisa entregar para o mercado uma sinalização que está preocupado e que está sob controle e vigilante na sua inflação. Então, pela primeira vez aconteceu isso, os Estados Unidos caiu e o Brasil subiu. E por que o Brasil subiu? Porque nós estávamos com uma taxa Selic fora do preço que deveria ser, fora da realidade que deveria ser. Então, teremos até o final do ano uma Selic de 11,25 mais ou menos, nas próximas duas reuniões que não são de super quartas, porque não são na mesma data. Teremos dois novos, não sei se dois novos aumentos, mas em uma delas certamente um novo aumento, dependendo como é que vai ser a magnitude desses aumentos, né? E teremos os Estados Unidos reduzindo sua taxa de juros também nas suas próximas duas reuniões, não sei se nas duas, mas fecharemos o final do ano sim em 4,5, 4,25 para a taxa dos Estados Unidos. Então, movimentos discrepantes, mas importante para que nós consigamos entregar confiança para os investidores do mundo inteiro, para que eles tragam seus recursos aqui para o Brasil nessa super quarta. Então, super quarta, como eu falei, é quando tem os dois comitês de política monetária decidindo no mesmo dia as suas taxas de juros, e essa vez aconteceu de serem movimentos discrepantes, tá? E o que deve acontecer, talvez nas próximas reuniões também, de movimentos discrepantes, não em super quartas, mas em dias diferentes, mas em movimentos também diferentes. Banco Central brasileiro vai subir taxa de juros, como eu falei, e Banco Central americano vai começar o seu ciclo de redução da taxa de juros. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o joinha, deixa o legal, deixa um like, e eu te espero na semana que vem, aí sim, na quinta-feira, para entregar mais conteúdo por aqui. Super beijo! Uma super quarta que já passou para você. Até a próxima. Tchau!